O pastor falou de expectativa, né? Eu saí com uma expectativa de casa também, né? Porque sempre quando eu comentei com ele ali, sempre quando eu vou ministrar ou quando eu vou fazer o momento de dízimos enfermos, eu procuro ficar mais contido, assim, cantar mais baixo, entendeu? Procuro, né, ficar mais controlado, assim, para não subir aqui desse jeito, com o olho desse tamanho, com a voz já rouca e acabou tudo, né? Mas acho que Deus tinha outra expectativa para mim hoje, né? Então, já pegou eu ali na hora do louvor mesmo. E ficou fácil agora. Agora é só jogar a bolinha para cima aqui, que tá fácil agora, depois que aconteceu. Estou muito feliz, irmãos, de poder estar aqui com vocês, né? É sempre muito especial esse momento. Sempre que eu tenho a oportunidade de ministrar, eu sempre digo que é uma alegria muito grande, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade enorme, compartilhar a palavra de Deus com a igreja. Mas é uma coisa que eu amo fazer, é uma coisa que eu sinto que é algo que move muito o meu coração, poder anunciar a palavra do meu Deus, e eu amo de coração fazer isso. Embora estou aqui com os meus joelhos tremendo, porque é um momento de muita responsabilidade. Agradeço a confiança do pastor e do Murilo, dos líderes dessa casa, de me dar essa oportunidade de poder falar o tanto que eu amo Jesus e contar um pouquinho a respeito do amor dele para vocês, amém? Muito bom estar aqui com vocês. A gente está em festa, né? Eu sempre imagino isso, todo domingo, toda vez que a gente se reúne para festejar. A gente se reúne para contar das maravilhas que Deus tem feito por nós. E hoje não vai ser diferente. Hoje também falaremos a respeito das maravilhas que Deus tem feito nas nossas vidas. E uma maravilha assim que seria impossível de qualquer um de nós aqui realizarmos. Uma maravilha sem tamanho. O tema da ministração de hoje é a manifestação do Filho. E é muito importante, né? Nós estamos vindo de uma série de ministrações muito centrais para o Evangelho, para essa comunidade, né? Desde a pregação do pastor, se eu não me engano, foi a primeira do mês, né? Quantos problemas eu arrumei. Depois veio a do Murilo da Páscoa. Depois veio a do outro Murilo na semana passada a respeito do amor. E tantas verdades foram sendo ditas ao longo desse mês de abril, um mês tão especial que nós comemoramos a Páscoa, um mês assim de extrema importância para nós que somos cristãos. E ontem na célula, algumas discussões, né, foram muito pertinentes para o que a gente vai falar hoje, né? Porque quantas coisas, quantas verdades foram ditas, quantas verdades a respeito do reino de Deus serão ditas hoje, mas a preocupação que nós temos não é quantas verdades serão ditas, mas quantas verdades serão assimiladas nos nossos corações. É isso que Deus está esperando da gente, que nós não apenas ouçamos aquilo que Ele tem a dizer, mas que essa palavra encontre um lugar aqui, ó, dentro do nosso coração. E isso de fato seja assimilado e se torne parte de nós. Nós vamos falar a respeito da manifestação do Filho. Semana passada falamos a respeito do amor. E nessa questão da assimilação, aquilo que vai ser dito hoje, provavelmente você já ouviu. Não tem novidade. Steven Lawson tem uma frase que diz o seguinte, né? Não tem nada de novo a ser pregado nos púlpitos. Será sempre o Evangelho. Não existe novidade. Provavelmente o que você vai ouvir hoje, você já ouviu algum dia. Assim como o que você ouviu semana passada, você também já ouviu. Mas o que me chamou a atenção a respeito dessas verdades é que uma coisa que o Murilo falou semana passada é a marca da igreja, o amor, né? E tem pessoas que nos visitam aqui, né? E como as pessoas que nos visitam, como as pessoas que estão chegando na igreja agora, como elas veem a comunidade? Elas veem a comunidade como uma igreja zelosa na palavra, uma igreja com um louvor bonito. Elas veem a comunidade como um pastor bem vestido, um pastor bem elegante. As pessoas que chegam aqui veem a comunidade como o quê? Uma página no Instagram bem sucedida, bem organizada, lá com seus layouts e seus stories, um grupo de mídia específico? Ou será que as pessoas que passam por aqui veem que aqui nós honramos o nome desta comunidade? Qual é o nome dessa comunidade? Amor e graça.
Então, eu queria começar essa ministração com essa premissa. Nós precisamos, de fato, não somente ouvir, mas assimilar tudo aquilo que nós temos alimentado, o que está sendo colocado na mesa, neste lugar. Amém? Para nos ajudar a respeito desse tema, se vocês puderem, por favor, abrir a Bíblia ou no smartphone aí de vocês, 1 João capítulo 3, do verso 7 até o verso 10. A manifestação do Filho. Por que Jesus se manifestou a nós, né? Essa é a grande pergunta. Por que Cristo se manifestou? O que Ele veio fazer nessa terra? Qual é o objetivo? São perguntas que nós vamos olhar para esse texto e tentar extrair verdades que são fundamentais para a nossa vida. Amém? Todos acharam? Está ali também, né? Esqueci desse detalhe. 1 João capítulo 3, verso 7. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama a seu irmão. Amém? Até aqui. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos diante da sua palavra, papai. Nós queremos te agradecer por esse imenso privilégio de estarmos aqui, de ouvirmos, Senhor, a sua voz, de sentirmos a sua presença, de agora meditarmos a respeito da sua palavra. Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor nos traga o entendimento correto da sua palavra, que tudo aquilo que for dito seja o teu Espírito Santo falando aos nossos corações, e que a sua palavra encontre morada dentro de cada um de nós, meu Pai. Nós entregamos tudo a Ti e confiamos no Teu santo, eterno e imenso poder. Em nome de Jesus, amém. Amém. Como estava dizendo então, irmãos, esse texto nos traz as respostas para as perguntas que nós estávamos fazendo aqui. Como eu entendo o que Jesus veio fazer nessa terra? Por que Cristo se manifestou? Qual é o objetivo de Jesus ao vir a esta terra e realizar essa obra, né, que nós comemoramos ao longo desse mês? Qual é o objetivo de Jesus em vir a esta terra? Esta é a grande pergunta. Será que todos nós já temos uma resposta de bate-pronto na ponta da língua? Se alguém nos perguntar, né? Porque a Bíblia diz que nós devemos saber responder a razão da nossa fé àqueles que nos perguntam. Será que todos nós temos na ponta da nossa língua o que Cristo veio fazer nesta terra? Se nós temos as respostas do o que Cristo veio fazer nesta terra, será que a nossa vida está apontando para isso? Essas são as questões que nós como igreja precisamos olhar para um texto como esse e entender aquilo que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações. Por que Cristo se manifestou a nós? Em primeiro lugar, na epístola de João, nós vemos que João ele é bem claro e bem incisivo ao dizer: para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Esse é o primeiro motivo que Cristo veio à terra. É claro que nessa pregação nós não vamos exaurir, né? Nós não vamos estender todo o motivo do porquê Cristo veio à terra, mas se você conseguir extrair, se você conseguir assimilar esses 3 pontinhos tão simples, tão básicos, a humanidade já vai ser diferente. Mas a primeira obra, o primeiro objetivo que Cristo veio realizar nesta terra é destruir as obras de Satanás, destruir as obras do diabo. As obras do diabo podem ser várias, né? Nós poderíamos nomear várias obras daquilo que o diabo faz, daquilo que o diabo promove no nosso plano de existência, mas vamos resumir em 2 coisas que talvez seriam capazes de abarcar tudo aquilo que o diabo acaba fazendo. E a primeira coisa que Cristo veio destruir como obra do diabo é a separação do homem para com Deus.
Gênesis 3:15, nós temos ali algumas sentenças de Deus por conta do pecado que a humanidade cometeu. Eva, induzida pela serpente, então come do fruto proibido, sendo que Deus havia dito: olha, do dia que você comer do fruto desta árvore, certamente você morrerá. E a serpente, então, astuta, conversando com Eva, diz: olha, não é bem assim, você não vai morrer. Na verdade, você vai se tornar semelhante a Deus. E então Eva toma do fruto, come e convence Adão a também comer e experimentar do fruto, e então ambos pecam. Tanto o homem quanto a mulher pecam, caem em pecado da desobediência, e então uma série de desdobramentos vão acontecendo. Dentre tantos efeitos do pecado que nós poderíamos nomear, eu acredito que a separação de Deus é a mais terrível de todas elas. Tem alguém que você ama muito? Pense em alguém que você ama muito, assim, seu filho, seu marido, sua esposa, seu amigo. Pense em alguém que você ama muito. Agora, para pensar que a partir de hoje você nunca mais vai poder ter contato com essa pessoa. Com certeza isso gera algo muito triste no seu coração. Geraria no meu, em pensar que eu nunca mais veria minha esposa, ou nunca mais veria minha mãe, ou nunca mais veria pessoas que eu amo. A separação de Deus deveria causar muito mais tristeza nos nossos corações. Saber que por conta do nosso pecado, e por conta da obra de Satanás, nós somos separados de Deus, isso deveria causar um tremor e uma tristeza profunda no coração da humanidade. Mas não me parece que a humanidade está tão preocupada assim, porque está separada de Deus. Essa é a primeira obra de Satanás. Através da sua esperteza, da sua maneira astuta de agir, acabou induzindo os primeiros seres humanos a pecarem, e desde então o pecado nunca deixou de ser praticado pela raça humana. A segunda obra de Satanás que nós temos aqui, que nós podemos presenciar no mundo que nós vivemos, é a maldade. Quantas guerras, atrocidades, fome, miséria, quantas coisas nós presenciamos nesse mundo, irmãos, que é de cair o nosso queixo, de falar assim: não é possível que um ser humano é capaz de fazer tal coisa. Presenciamos aí nos últimos meses, né? No começo do ano passado, uma guerra iniciando na Ucrânia, uma guerra que pode tomar proporções mundiais, se outros países começarem a tomar partido, e pessoas morrendo, e vídeos sendo vinculados na internet, de corpos caídos no chão, no meio da rua, fuzilados, por conta de um pedaço de terra, por conta de orgulho de seres humanos. Nós vimos aí nos últimos anos Estado Islâmico decapitando pessoas na internet, cortando cabeça de cristãos, simplesmente para demonstrar um poder, para demonstrar a sua autoridade. Nós vimos aí nos últimos dias um ser humano possuído pelo diabo, porque não consigo achar outro termo para isso, mas que invadiu uma creche com uma machadinha, assassinou 4 crianças, com golpes na cabeça. Olha o nível de maldade que nós presenciamos nos dias atuais. Mas eu queria dizer nesta manhã, irmãos, que foi para destruir essas obras que o Filho de Deus foi levantado em uma cruz. Foi para resolver o problema da separação do homem para com Deus, e para destruir a maldade de Satanás, que o nosso Senhor Jesus, aquele que nós cantamos hoje, subiu em uma cruz, sofreu, entregou o seu espírito, porque a morte não podia vencê-lo, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, porque as portas do inferno, as portas do Hades, não puderam deter o nosso Jesus. O nosso Cristo é vitorioso, irmãos. Nós estamos aqui domingo após domingo para cantar das vitórias em meio às guerras que nós não podemos vencer, mas que Cristo venceu por nós. É por isso que nós estamos aqui, e é por isso que nós estamos em festa,
porque era uma batalha que nós não poderíamos vencer. A Bíblia fala que o diabo é o inimigo das nossas almas, mas, irmãos, depois que Cristo morreu na cruz, nós não encaramos o diabo face a face. O diabo nos encara agora, face a face, mas tem um grandão atrás da gente. Existe um Jesus atrás da gente, que quando ele olha pra gente, não sei se vocês já viram esse meme assim, né? É um filme, não lembro onde eu vi direito, mas o cara ele enfrenta o outro assim, ó, tá um de frente pro outro, e ele tá com medo, e o outro tá ali encarando, e aí de repente o outro olha e sai correndo, e aí ele fala assim, correu de mim. A hora que ele vira assim, tem um bicho bem maior que ele assim, ó. É mais ou menos isso, irmãos. Nós não estamos encarando Satanás face a face. Cristo venceu uma batalha na cruz. Cristo venceu Satanás. E essa vitória, ela foi travada desde o momento em que o ser humano pecou, com uma profecia que foi lançada no Éden. Porém, entre ti e a descendência da mulher, inimizade. Você lhe ferirá o calcanhar, mas a semente da mulher esmagará a sua cabeça. Você será ferido de um golpe mortal. O ferimento que a semente da mulher é Jesus, obviamente, e o ferimento do calcanhar é a cruz. O diabo, antes de Jesus ser crucificado, tentou por várias vezes fazer Jesus desistir. Quando Jesus ainda era uma criança, ele usou Herodes para matar todos os recém-nascidos. Quando Jesus estava ali na tentação no deserto, ele passou um bom tempo tentando Jesus, oferecendo as coisas deste mundo, oferecendo poder, mas também não conseguiu. Durante a caminhada de Jesus, o diabo chegou a usar Pedro, dizendo: olha Jesus, o Senhor não precisa ir para a cruz. E Jesus disse: Pedro, arreda-te de mim, Satanás. Convém que o Filho do Homem padeça e ao terceiro dia ressuscite. Percebemos que nos últimos momentos da crucificação, estavam dizendo: olha, se tu és o Filho de Deus, se tu tens todo o poder, então desce dessa cruz. Pessoas ali sendo usadas por Satanás para tentar convencer Jesus de demonstrar algum poder, para que então eles o reconhecessem, mas Jesus não entrou em nenhum desses enganos de Satanás, porque Jesus tinha um objetivo, e ele foi fiel a esse objetivo até o fim: destruir as obras de Satanás. Mas então vocês podem perguntar: Daniel, mas então Cristo veio para resolver o problema da separação entre o homem e Deus? Se Cristo veio então para resolver o problema da maldade, por que nós presenciamos ainda tantos problemas? Por que nós ainda estamos diante de uma sociedade que não se aproxima de Deus? Por que nós estamos diante de tanta maldade nesse mundo? Tem um vídeo, enquanto eu passava a pregação com o Murilo, ele me lembrou desse vídeo, e eu tinha assistido esse vídeo em 2014, e é de um barbeiro. Um cristão chega com uma Bíblia em uma barbearia e começa a ler a Bíblia enquanto está cortando o cabelo. Não sei se vocês já viram esse vídeo. E ele está ali lendo a Bíblia, e o barbeiro termina de cortar, e ele incomodado com o cristão ali, lendo a Bíblia, e a hora que ele termina de cortar, ele fala assim: olha, Deus não existe. Ele fala assim: mas por quê? Olha, porque se Deus existisse, não haveria tanta maldade no mundo. Não haveriam crianças passando fome, não haveriam mortes, não haveriam doenças, não haveria nada dessas coisas que destroem a humanidade. E esse cristão, então, ele fica assim, sem palavras, ele olha assim para a cara desse barbeiro e... amém. E ele vai embora. Quando ele sai da barbearia, ele olha, tem um cabeludão, escutando num fone de ouvido, escutando uma música. E aí ele olha para esse cabeludo, uma barba meio por fazer, ele olha para esse cara e pega ele e entra de novo com ele na barbearia. E aí ele chega para esse barbeiro e fala assim: olha, barbeiros não existem. Aí o cara fala assim: mas como assim barbeiros não existem? E eu sou o quê? Barbeiros não existem. Porque se barbeiros existissem, pessoas cabeludas não estariam aqui no mundo. Pessoas com esse tipo de cabelo, com essa barba por fazer, não existiriam. E aí ele fala assim: não, mas é claro que eu existo. O problema é que esse cara não me procura. E aí ele conclui: é exatamente isso. Deus existe. O problema
da separação entre Deus e a humanidade já foi resolvido. O problema é que as pessoas não procuram a Deus. E é por isso que existe tanta maldade no mundo. E é por isso que, embora o véu tenha sido rasgado, Cristo tenha ressuscitado, e não há mais separação entre Deus e os homens, as pessoas continuam resistentes a Deus. Uma impossibilidade que antes da crucificação existia do homem se achegar a Deus face a face, e agora a partir da crucificação do Cristo ressurreto, isso não existe mais. Nós podemos estabelecer um relacionamento direto com o nosso Senhor. Mas a humanidade ainda persiste em resistir ao nosso Senhor Jesus. E por isso, irmãos, nós temos tantas situações, tantas maldades que ainda acontecem no nosso país, no mundo em que nós vivemos. Mas eu tenho também um outro motivo para vocês. Nós acreditamos que ainda existe um tempo, irmãos, a ser cumprido. O tempo da igreja. Cristo, quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós vemos um diabo que foi destronado, um diabo que foi derrotado. Sim, o diabo foi derrotado. Mas o livro de Apocalipse nos aponta para um evento em que ele ainda será destruído. Embora o diabo tenha sido derrotado, ele ainda não foi destruído. E ele resiste. E ele resiste diante da ideia de saber que ele já foi derrotado e que uma condenação eterna o aguarda. E eu estou para dizer para vocês que enquanto Jesus não voltar, ele não vai desistir. Mas como eu falei para vocês, irmãos, nós vivemos no tempo da igreja. Às vezes, diante das atrocidades que nós vemos, nós queremos jogar a responsabilidade para o Estado. Não é responsabilidade do Estado promover a segurança na creche. É claro que é, não estou dizendo que não é. Mas se o Estado fosse a única coisa então que nos resta, por que nos Estados Unidos, com a polícia mais bem treinada do mundo, acontecem tantos atentados ainda assim? Se o Estado, se mais polícia, se mais segurança pública, enfim, se mais da humanidade fosse a resposta, por que em países com polícias tão bem treinadas, com tanto investimento em segurança pública, por que nesses países essas coisas também acontecem? A resposta não está nas autoridades, embora elas sejam importantes. A resposta, como diz N.T. Wright, numa frase muito importante, a missão cristã significa implantar a vitória que Jesus conquistou na cruz. Essa é a resposta. A resposta está aqui. Diante dessas mazelas da sociedade, diante de tanta maldade que nós presenciamos, qual tem sido a postura da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? Será que nós estamos implantando esta realidade que Cristo já conquistou na cruz? Eu já começo dizendo por mim, diante de uma atrocidade dessa, sabe quantos minutos eu tirei para orar? 0. Sabe quantos dias eu tirei para jejuar por essas famílias? 0. Murilo até brincou, né? Hoje de manhã, primeiro Deus bate na gente, depois a gente fala com a igreja, né? E mal sabia ele, né? Que eu já estava... 0, irmãos. Nós precisamos orar e clamar para que o reino de Deus venha sobre esta realidade. Diante de tantas atrocidades, diante de tanta maldade, o dever, a resposta da igreja precisa ser oração, clamor, choro, jejum. Precisamos recorrer a Deus, pois a vitória já foi conquistada naquela cruz. Mas a igreja está em uma missão de implantação deste reino nessa terra. E é isso que nós deveríamos estar fazendo. Podem te perguntar, onde está Deus? A pergunta não é onde está Deus. Deus está onde sempre esteve, no céu. Jesus está no trono, ao lado, à destra do Pai. A pergunta é, onde está a igreja? Onde estamos nós, que somos responsáveis pela implantação do reino de Deus nesta terra? Amém? Estão comigo? Amém. Graças a Deus, então. Segundo ponto,
Para o que Cristo então se manifestou? Primeiro então para destruir as obras de Satanás, a separação entre o homem e Deus e a maldade. Segundo ponto, para nos libertar da escravidão do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, irmãos. O texto que nós lemos aqui, João está nos ensinando que, olha, o verdadeiro Filho de Deus, aquele que nasceu de Deus, aquele que possui a divina semente, este não vive pecando. Aqui nós precisamos entender um ponto muito central. Não quer dizer que nós não pecamos, irmãos. João, antes de escrever essas palavras, também já havia dito. João já havia dito que aquele que diz que não tem pecado se faz mentiroso, chama Deus de mentiroso. Nós pecamos, irmãos. E o pecado, enquanto nós estivermos nessa carne, enquanto nós estivermos nesse corpo, nós estaremos ali constantemente vivendo situações que nós precisamos lidar. Mas nós não somos mais escravos desse pecado. Nós podemos vencer o pecado, não com as nossas forças, mas com aquilo que Cristo realizou na cruz, pois foi para isso que Ele se manifestou. Quando nós olhamos para essa sociedade, as pessoas que vivem no pecado, que é diferente de pecar, as pessoas que vivem no pecado se orgulham das coisas erradas que fazem. Eu vejo uma geração, eu trabalho muito com jovens, e eu vejo uns jovens que se orgulham de beber até não saber mais como voltar para casa. Eu tenho contato e eu vejo uma geração que tem orgulho de se drogar, de usar entorpecentes, de fazer fumaça. É isso que a galera jovem fala lá fora. Os daqui de dentro não, pastor, aqui é benção, mas lá fora é fazer fumaça. As pessoas estão se orgulhando dos seus pecados. As pessoas se orgulham da sua afronta e da sua rebelião com Deus. As pessoas se orgulham da sua suposta liberdade sexual. Irmãos, quando o verdadeiro nascido de Deus peca, ele não se orgulha. Quando o verdadeiro nascido de Deus peca, ele chora, ele sofre, porque o que está dentro dele é o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo está triste, irmãos, dificilmente nós estaremos alegres. Nós precisamos entender que, embora o pecado faça parte da nossa trajetória, uma hora ou outra nós iremos pecar, irmãos. Nós não podemos viver no pecado. Cristo sofreu, Cristo viveu nesta terra e não pecou, para que eu e cada um de vocês aqui pudéssemos resistir ao pecado. O cristianismo nos convoca a isso. Tanto Paulo quanto João, por toda a Bíblia nós temos essa convocação. Nós somos chamados a guerrear contra o pecado e não a viver nele. João disse: filhinho, essas coisas vos tenho escrito para que vocês não pequem. Mas caso vocês venham a pecar, saiba que vocês possuem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o justo. Só Ele é justo. Nós estamos aqui nesse plano, nessa passagem, lutando contra a nossa carne. Eu relutei muito para falar isso, mas vou falar. Por isso que eu não posso gritar muito no louvor, que eu fico sem voz depois. Eu relutei muito, mas eu acredito que é para a edificação da igreja. Eu fui exposto à pornografia muito cedo, muito criança. E durante anos eu tive que lidar com isso. Com um pecado que me dominava. Com um pecado que me destruía dia após dia. E eu não conseguia vencer esse pecado. Eu não conseguia vencer a pornografia. E aí eu casei. E aí você pensa, não, agora que a gente casou, tá tranquilo. Porque agora eu tenho sexo, eu tenho uma esposa. Antes eu não era casado, né? Namorei 3 anos, irmão. 3 anos na luta severa.
E agora que eu casei, então, estou livre da pornografia. Infelizmente não. E o dia mais difícil na minha vida foi o dia que eu tive que chamar minha esposa, meu pastor e um casal de amigo meu para dizer assim: olha, eu sou viciado em pornografia e eu preciso que vocês orem por mim. E desde esse dia então, não foi fácil ver o olhar de decepção da minha esposa para mim, mas desde este dia eu percebi que algo começou a acontecer na minha vida e eu não estava mais entregue àquilo. E eu percebi que a partir do momento que eu confessei o meu pecado e que outras pessoas começaram a orar por mim, eu comecei a, aos poucos, conseguir dizer não e vencer esse pecado. Irmãos, Cristo morreu em uma cruz para que nós não vivêssemos em pecado. E a sua palavra não mente. Em Provérbios nós vemos que aquele que oculta os seus pecados não prospera, mas aquele que confessa e o deixa alcança misericórdia, porque isso foi conquistado na cruz. Na epístola de João, no final da carta, nós vemos um subtítulo que diz assim: o poder da intercessão. Se alguém ver o seu irmão pecando e este pecado não for para a morte, rogue a Deus para que ele seja liberto, então Deus o libertará. São verdades que estão escritas no livro, na palavra que nós cremos. Quando nós confessamos os nossos pecados, quando as pessoas que nos amam oram por nós, nós somos libertos. E isso não é uma receitinha de bolo, uma mágica que acontece, irmãos. Isso foi autorizado por Jesus naquela cruz. Nós podemos vencer o pecado. Cristo nos deu a vitória sobre o pecado, assim como nos deu a vitória sobre Satanás. Por último, irmãos, Cristo se manifestou para que nós vivêssemos em amor. Palavra da semana passada, hein? Falei pro Murilo assim, falei assim: irmão, o cara já pregou quase tudo que eu ia falar, né? Ele falou assim: pô, é ruim quando isso acontece. Falei: é mesmo. Mas por um lado a gente fica feliz, porque assim, quer dizer que a gente está num caminho certo, né? Quando as pregações são tudo assim encaixadinha, parece que então nós estamos no caminho certo. Então vamos seguindo aqui. Cristo se manifestou para que nós vivêssemos em amor. Essa é uma realidade que nós vemos na carta de João. João, durante a carta que ele escreve às igrejas que circularam pela Ásia Menor, ele dedicou boa parte da sua carta para nos alertar a respeito da necessidade de nós amarmos uns aos outros. João chegou a dizer que aquele que não ama o seu irmão está em trevas e não conhece o Pai. João chega a dizer que aquele que odeia o seu irmão é assassino e não herdará o reino dos céus. João chega a dizer que como poderemos amar a Deus, odiar o nosso irmão a quem não vemos, e como podemos amar então a Deus se nós a quem não vemos? Não faz sentido. João está dizendo: olha, como que você fala que ama a quem você não vê, se quem você está olhando agora do seu lado você não consegue amar? Olha as verdades que João profere nessa carta a respeito da necessidade do amor. Cristo se manifestou para que nós vivêssemos em amor, irmãos. Essa é a marca da igreja, como foi dito semana passada. Igreja não é clube, igreja não é resort, igreja é o povo de Deus nessa terra, igreja é a família de Deus, igreja é o corpo de Cristo. Se o amor não guiar as nossas relações, nós não seremos diferentes do que acontece lá fora. As pessoas se reúnem em volta dos seus interesses, as pessoas se reúnem em volta daquilo que elas podem receber em troca. Nós nos reunimos em volta do amor. É isso que nos mantém nesta casa. Nós somos o mesmo povo. Mas esse amor que João está falando não é qualquer forma de amor. João não está dizendo assim uma forma como esse mundo ama, ou como de uma maneira despretensiosa. Não é esse padrão de amor que João nos ensina nesta carta.
João chega a definir e ser incisivo, ó. Ele escreveu assim: nisto consiste o amor. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou e entregou o seu Filho por amor a nós. O verdadeiro amor que Jesus espera que a sua igreja tenha, não é um amor individualista, mas é um amor que passa por aquilo que Ele fez na cruz. O mundo trata de um amor romântico. Eu amo vocês. Não é mais assim, né? É um trem assim que eu não sei fazer. Um negócio assim, ó. Jovens. Mas enfim. Assim era mais fácil, né? Roberto Carlos. Até o Roberto Carlos fazia isso aqui, ó. Um especial dele. Não é esse amor, irmãos, que a Bíblia espera que nós tenhamos. Infelizmente é um amor, para alguns infelizmente, né? Para nós felizmente, mas é um amor que espera muito mais. Espera que nós nos doemos uns pelos outros. Cristo é o referencial do amor. A referência de amor não é eu para com a Mariane, a referência de amor não é do pastor para com a pastora, do Murilo para com a Marisa, enfim, do Bruno, da Bruna para com o Vitor, não. A referência de amor que nós precisamos ter uns pelos outros é o que Cristo realizou naquela cruz. Se entregou por nós. Assim também nós precisamos nos entregar uns pelos outros. Nós somos membros de um povo. Somos da mesma família. Somos membros de um só corpo. Amém? Isso é muito importante. João também chega a dizer que, para finalizar, irmãos, João chega a dizer que nisto entendemos que amamos o próximo. Olha como João é incisivo. Primeiro ele fala, ó, nisto consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou e entregou o seu Filho por nós. É assim que nós precisamos amar. E aí João, ele é ainda mais incisivo depois. Qual é a evidência de que nós estamos nos amando? Ele fala assim, olha, nisto vocês vão conhecer se vocês amam ou não o próximo. Se vocês amarem a Deus e cumprir os seus mandamentos. É assim que eu manifesto amor por vocês. É assim que vocês manifestam amor por mim. Quando vocês amarem a Deus, quando vocês cumprirem os mandamentos, vocês estarão mostrando que vocês me amam. Quando eu amar a Deus acima de todas as coisas, quando eu entender que Ele entregou o seu Filho, que Ele morreu por mim, aí sim eu estarei amando vocês da maneira correta. Esse é o amor que Cristo espera que nós tenhamos. Não é o amor que tudo tolera. Hoje a gente vive numa sociedade que a gente não pode discordar da pessoa, né? Se eu discordar do fulano, então eu não o amo. Se eu disser que ele está errado, então eu não estou sendo tolerante, eu não estou respeitando. Nós vivemos tempos em que o amor, ele precisa ser fragilizado. Um amor falso, que tudo suporta, que tudo aceita, e que nada nós podemos falar. Não é esse verdadeiro amor que nós lemos na palavra. O verdadeiro amor consiste em que Cristo se entregou por nós, e eu demonstro o meu amor por vocês quando eu amo a Deus e sigo os mandamentos que estão neste livro. Amém? O Ministério de Louvor, se puder tomar sua posição, já vou encerrar. Irmãos, eu nem sei se eu posso isso, mas gostaria de pedir assim, aquela primeira música. Pois quem impedirá o Senhor? Pra gente terminar em festa, cara, porque é festa, amém? Nós estamos em festa? Amém. Porque Cristo venceu. Ele venceu. A cruz está vazia, mas o trono está ocupado. Se você pudesse colocar de pé, nós vamos encerrar.
Eu não sei se eu posso fazer isso também. O Murilo falou que é para quebrar protocolo. Então, assim, eu não sei se eu posso fazer isso. Tô seguindo a ordem do presbítero da igreja. Amém, pastor? Tudo bem? Tô seguindo o protocolo do presbítero. Se depois não der certo, aí, ó, a culpa é do Murilo. Mas tem uma parte da música que fala assim, ó: quem impedirá o Senhor? Aí a igreja diz: ninguém, porque ninguém pode impedir o nosso Senhor. Amém? Ninguém impediu, a morte não o impediu, o inferno não o impediu, Satanás não o impediu. Ele morreu, mas ressuscitou, e em breve ele voltará. Essa é a esperança que nós temos, Cristo ressurreto em glória. Essa é a nossa esperança, amém? Não esquece, pois quem impedirá o Senhor? Ninguém.